esse é um ponto que eu gostaria mesmo de tirar da cabeça das pessoas. A acústica não é um luxo, é mesmo uma necessidade. Por que é uma necessidade? Porque a partir do momento que a ausência da acústica afeta o ser humano até o ponto de poder causar ou ser um dos motivos de doenças, problemas cardiovasculares, stress, distúrbios do sono, ok? Ou seja, está a afetar a nossa saúde. A partir do momento que já afeta a saúde, já não é um luxo. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio da Parceria Podcast. Este que é um espaço dedicado para falar sobre arquitetura e temas complementares que deixam a experiência do usuário muito mais interessante. Eu sou Mônica Rocha, sou arquiteta e hoje vamos falar de um tema que tem passado um tanto quanto despercebido, mas tem um impacto gigantesco no nosso dia a dia, que é sobre a acústica dos ambientes. Talvez é um tema que nunca tenhas parado para pensar como é que a presença do som ou a ausência dele causa de fato conforto ou desconforto, seja estando em casa, seja estando num restaurante, um ambiente de lazer ou a trabalhar. E para falar sobre esse tema, eu tenho o prazer de convidar o Mauro Sibingo, que é especialista no tema, já há cerca de 8 anos de experiência no trabalho, fundador da primeira empresa angolana em termos de produção e montagem de sistemas acústicos. Então, Mauro, seja muito bem-vindo aqui ao nosso podcast. Fico muito feliz por ter aceito o nosso convite e gostaria que inicialmente falasse um pouquinho sobre ti. Quem és tu em relação aqui às soluções acústicas? Ok, pronto. Primeiramente eu quero agradecer pelo convite. Acredito que este é um tema que precisa ser mais falado e toda a oportunidade que surgir para que esse tema seja debatido, eu aceito com muito prazer. Complementando aquilo que a arquiteta Mônica já falou sobre mim, eu sou o Mauro Sibingo, mais uma vez. Sou formado em Engenharia Acústica, formei-me na Universidade de London South Bank, que fica em Londres. Tenho aproximadamente 8 anos de experiência e sou fundador e o atual gestor da primeira e até agora a maior empresa especializada em produção de soluções acústicas. Já realizamos mais de 170 projetos dentro de Angola e também fora de Angola, especificamente em Portugal, que é um mercado que nós agora também estamos a entrar. E no nosso portfólio temos já trabalhos feitos para diversas instituições, como o Banco BAE, Standard Bank, a Rede Girassol, ZAP, Rádio Nacional de Angola, entre outros projetos que mais para a frente poderão conhecer. Portanto, hoje estou aqui para poder auxiliar e dar o meu contributo para este tema e mostrar como é que a acústica faz toda a diferença. Exatamente. Já agora, quanta honra, né? Tem detalhes aqui do histórico que nem eu mesma sabia. Então, Mauro, acho que seria bom nós começarmos por explicar de fato, antes de trazer os detalhes todos, o porquê da acústica, o impacto que isso de fato traz, como eu disse, na experiência da pessoa, estando em casa ou estando em espaços de trabalho, de lazer. Do teu ponto de vista, o que é que começarias a trazer sobre isso? Pronto, eu começaria por definir o que é acústica, porque pronto, é um tema que, como eu disse no início, é muito pouco falado, então pouca gente sabe o que é acústica nesse caso. Então, para dar uma definição simples, sem muito rodeio, acústica é a ciência que estuda o som, como ele se propaga, como ele é gerado e como ele afeta um ambiente. Basicamente, a acústica estuda o comportamento do som dentro de diferentes ambientes. E por que a acústica tem um impacto positivo ou negativo em diversas áreas, como a arquiteta disse, escritórios, residências? Porque ele afeta diretamente o psicológico do ser humano. Portanto, a ausência ou a presença da acústica pode tanto gerar benefícios como gerar malefícios nesse caso. Dando um exemplo, só para tornar já as coisas mais claras, uma residência com boa acústica permite que os usuários tenham privacidade, possam ter um bom sono, sem ter nenhum tipo de interferência externa.
Sabemos que em Angola, muitas das vezes, não existe bom senso, né, de algumas pessoas, e às vezes temos vizinhos que estão sempre a fazer barulho, tem muita música, ou às vezes na rua onde nós temos a nossa casa tem lá um salão de festas, e muitas das vezes acabamos por ser afetados por esse ruído. Já tendo um tratamento acústico, um isolamento acústico nesse caso, conseguimos nos salvaguardar destas situações, não é? Isso só para, de uma maneira bem simples, dar aqui uma pequena explicação da importância de termos o som controlado em diversos espaços. Poderia também falar de um espaço, de um exemplo de um escritório. A falta de acústica afeta diretamente a produtividade dos colaboradores. Isso afeta diretamente a produtividade dos colaboradores. No final do mês acaba por afetar o próprio rendimento da empresa, porque se há menos produção, o rendimento também reduz. Então, só com esses pequenos pontos já conseguimos perceber o impacto que a acústica tem em diversas áreas. Sim, olha, tocaste num ponto que eu digo que é basicamente também a realidade aqui do nosso espaço. Nós estamos numa zona bem localizada, o escritório, eu vejo assim. Então, justamente por isso, estamos próximos a uma via principal. O que acontece? Essa via principal gera barulho, um barulho aéreo, enfim, mas ele gera muito barulho. E o barulho, ele tem mais impacto justamente na minha sala, que é também a sala de reuniões que eu tenho com os clientes. Então, quando eu tenho que usar essa sala, eu tenho que aumentar um pouquinho mais o tom de voz. Então, eu acabo por me sentir um pouquinho mais desconfortável. Ao contrário, por exemplo, um outro espaço totalmente fora daqui, o ambiente de casa é um ambiente muito calmo mesmo. Eu trabalho lá com muita paz, sinto-me mais produtiva. Quando eu sei que eu preciso produzir mais, de fato, eu gosto mesmo de silêncio. Escolha minha, nem música também. Já agora, há quem trabalha bem com música, mas em alguns momentos que preciso concentrar mais, eu vejo, de fato, a necessidade do silêncio. E não só com base nessa experiência própria, mas tem mesmo estudos, não consigo dizer agora a fonte, mas exatamente que reforçam isso que disse do impacto psicológico que tem. Ou seja, ou a pessoa consegue ter aquela paz, aquele sossego para produzir mais, para descansar melhor, não tem ruídos, não tem interferências. Cada um tem uma certa facilidade, um nível diferente de distração, de perder o foco. E quando nós conseguimos gerir, controlar a situação toda do som, acaba por nós conseguimos ter isso a nosso favor. Então, eu vejo que é uma das mais-valias. E daí trazer, ou seja, falar sobre conforto, tem que se falar sobre a acústica, o controle do som, o isolamento do som. E é um ponto que eu gostaria também que nós apresentássemos já a diferença do que é o isolamento acústico e o tratamento, porque são temas que a pessoa pode pensar que é a mesma coisa, mas não necessariamente. Porque também nós temos que olhar, só para finalizar, quando nós sabemos qual é a causa do som, nós conseguimos dar o devido tratamento àquele espaço. Então, do seu ponto de vista, qual é a diferença entre esses dois pontos? Pronto, por acaso esse é um tema importante porque, infelizmente, muitas pessoas confundem, acham que é a mesma coisa. Eu já tive clientes que me diziam, preciso de um tratamento acústico, mas no final o que precisavam era um isolamento acústico. Então, trazendo aqui a diferença, isolamento acústico é sobre bloquear o som, okay? De uma maneira bem simples. Impedir que o ruído externo entre e que o som interno saia. Okay? Esse é o conceito principal, a função principal do isolamento acústico. Já o tratamento acústico tem a ver com a qualidade do som dentro do próprio espaço. Ou seja, não tem nada a ver com o que vem de fora, nem o que sai de dentro para fora, mas tem a ver com o som dentro de um espaço fechado. Como é que é a qualidade sonora, é controlar o tempo de reverberação, okay? Que é um dos problemas que nós temos dentro de muitos espaços, que é a reverberação, que não é a mesma coisa que eco, mas para se perceber pode-se comparar com o eco. Então é isso que o tratamento acústico trata. Dentro do isolamento acústico, nós lidamos com dois problemas principais, que é o ruído aéreo e o ruído de impacto.
ok? O ruído aéreo são aqueles sons que vêm provenientes de aviões, o som dos carros lá fora, do trânsito. Música Isso é o barulhenta da ruído rua. aéreo. Exatamente, exatamente. Já O som que se ruído de propaga impacto pelo tem a ar, ver com- basicamente, não é? Exatamente, olha, perfeito. É o som que se propaga pelo ar. Já o ruído de impacto é aquele ruído que advém de arrastar móveis. Às vezes uma máquina que nós temos em casa, um gerador, a vibração daquele gerador gera esse ruído de impacto. Passos, Obras também. obras também. Acho que no caso de obras traz os dois tipos de ruído, o de impacto e o aéreo. Exatamente. Eu até posso dar um exemplo, não de uma obra, mas nós recentemente tivemos um cliente que tem um consultório e dentro desse consultório ele tem uma sala de formação. E ao lado, na parte de fora dessa sala de formação, ele tem uma eletrobomba. E a eletrobomba, ela gera os dois tipos de ruído, tanto o de impacto, porque ele vibra. Então, essa vibração passa pelo chão e chega até ao interior do espaço. E temos o ruído aéreo, porque também emite barulho que se propaga pelo ar. Então, tivemos que arranjar uma solução, que na altura tivemos que fazer uma caixa para poder resolver tanto a situação do ruído de impacto, que é a vibração, que normalmente o que se faz é desacoplar a eletrobomba do chão, para que a vibração não passe e chegue até a estrutura do próprio espaço. Então nós colocamos uma estrutura por baixo e depois colocamos uma caixa com material acústico para combater o ruído aéreo. Então, existem certas situações em que temos os dois, temos que resolver os dois. Então, o isolamento acústico é mesmo para resolver esse tipo de situação. Se me lembrar também um caso de... Estivemos a fazer um spa. Ou seja, era um espaço dentro do edifício com várias atividades. E eles disseram logo que tinha uma máquina que gerava barulho. Máquina do tratamento mesmo, massagens e outros. Então, por exemplo, nesse caso, como é que eu vou dizer? O que nós acabamos por fazer foi, nas divisoras que nós colocamos, usamos paredes com isolamentos acústicos, né? Aqui nós temos várias opções. Enfim, lã de rocha, espumas, enfim, tem várias. Então, aquilo de fato não... Depois, como é que eu vou dizer? Resolveu parte sim do problema, mas percebeu-se que também sim, poderíamos também dar continuidade e fazer o tratamento acústico. Ou seja, conseguimos combater o som aéreo de outros lugares e da própria máquina, enfim, mas faltava essa parte. Também um exemplo interessante aqui, fez lembrar. Pois, porque existem situações mesmo que de facto é necessário resolver tanto a questão do isolamento como do tratamento. Okay? E são duas intervenções bem distintas, mas muito necessárias. Então, muitas das vezes as pessoas não têm essa consciência e eu noto que no mercado, tanto da arquitetura como de construção civil, normalmente focam-se mais na questão do isolamento, mas o tratamento acústico também é muito necessário, por exemplo, se me permitir, dando o exemplo de uma sala de aulas, é necessário ter esse isolamento acústico, mas também é necessário ter o tratamento acústico. Por quê? O isolamento acústico vai impedir que, como falamos, que o som externo interfira. Exatamente. Mas mesmo da própria sala não é benéfico ter reverberação. Por quê? Porque isso afeta diretamente a percepção, nesse caso, do estudante, do aluno. Porque ele vai ter dificuldade de perceber o que o professor está a dizer, por causa dessa reverberação, que vai dificultar a chegada do som de forma clara, nítida, até ao receptor, que nesse caso é o aluno. O que vai obrigá-lo a fazer um esforço extra para ele conseguir se concentrar e conseguir perceber o que o professor está a dizer. Logo, é muito mais fácil ele se desconcentrar e também isso afeta o próprio aprendizado do aluno. Então, nesse tipo de situações é mesmo necessário ter os dois. Mesmo em residências também é necessário ter os dois em algumas situações, okay? Porque não é
confortável, né? Aqui já falando um pouco do conforto acústico, não é confortável estarmos dentro de um espaço onde o som é descontrolado. Não é mesmo confortável para os nossos ouvidos, não é uma boa experiência para os nossos ouvidos. E isso tem muito a ver com um dos sentidos, né, do ser humano. Temos os 5 sentidos, um deles que é a audição. Então, esse sentido ele também nos transmite, mexe com as nossas emoções. Então, se nós estivermos num espaço, por exemplo, um exemplo que eu posso dar é o trânsito. A arquiteta Mônica acho que pode concordar comigo que até pessoas calmas, que são muito calmas, mas quando estão ao volante, transformam-se em monstros. Ficam muito nervosas, muito impacientes. E elas nem sabem o porquê. É aquela agitação, aquele barulho todo. Exatamente. Isso tem tanto a ver com a questão visual, que é aquela confusão do carro passa aqui, carro passa ali. Principalmente na nossa cidade de Luanda temos muito essa desorganização nas estradas, mas também o fator auditivo, o barulho das buzinas, o barulho da rua, isso tudo agita-nos e dá-nos uma facilidade de nos irritarmos, de nos estressarmos muito rápido. Então, isso tem a ver com a experiência, isso tem a ver com os sentidos e também está ligado diretamente às nossas emoções. Portanto, em certas situações é mesmo necessário ter tanto o tratamento acústico como o isolamento acústico. Ela até fez-me pensar também em alguns locais. Pensei agora em hospitais, mas enfim, podemos generalizar isso. Aqueles ambientes em que você percebe que o ambiente é calmo, em termos de barulho e tudo isso, o tratamento das pessoas também é mais eficiente. Nós conseguimos ver a forma que a pessoa se dirige, a entoação dela, acaba por ser um atendimento bem mais confortável mesmo de receber. Exatamente. Porque a pessoa está bem, ou seja, não há agitação, não há aquele barulho, está tudo a fluir bem. Então, por causa disso, eu gostaria de saber, Mauro, Sim. do seu ponto de vista, acha que todos os espaços precisam de ter a questão do isolamento e tratamento acústico? Como é que vê isso? Bem, não. Começo por dizer que não. Nem todos os espaços precisam de ter essas duas intervenções. Quais são as que devem ter mesmo? Ou são mais importantes, no caso? Por exemplo, isso depende muito de cada caso, ok? Porque eu poderia dizer que... Eu não posso dizer que todas as residências precisam de ter isolamento, porque isso dependeria muito de onde essa residência foi construída, o que é que está ao redor dessa residência, e aí eu conseguiria perceber se é necessário ou não. Mas existem alguns casos que, na maioria das vezes, é mesmo necessário, como discotecas, é mesmo necessário ter, bares, restaurantes. Próximo a paragens também. Residências estão próximo a paragens, a mercados, enfim. Exatamente. Outros exemplos, hospitais é necessário ter, porque, até tocando nesse ponto de hospitais, a falta às vezes desse cuidado da acústica pode levar os próprios médicos a cometerem erros gravíssimos. É aquilo que a arquiteta Mônica estava a dizer, que esse ambiente de paz muda também o nosso estado de espírito, muda também a nossa concentração. Então, num ambiente como um hospital, é muito importante ter os dois, okay? Porque nós não podemos ter nada a distrair o profissional. Residências é necessário se imaginemos que estamos numa zona que, para além de residências, tem lojas, tem bares, é necessário ter outras zonas comerciais que, exatamente. que gerem muito barulho. Mas, agora, se for, por exemplo, dentro de uma residência, em termos, vamos dizer, um caso normal, sem nada específico, a princípio eu acredito que não há tanta necessidade de ter, de fato, o tratamento acústico, a não ser que, por exemplo, o cliente mostra uma necessidade a mais, se calhar gosta muito de ter festas e um dia vai querer dormir mais cedo, quer o quarto dele, não sei, no caso isso seria para o isolamento acústico, mas eu queria saber, acha que a nível de residências tem algum ponto, algum local que seja mesmo fundamental ter? Tratamento ou isolamento? O tratamento acústico. O tratamento. Vamos no tratamento.
Bem, é assim, normalmente em residências não tem aquela necessidade de ter o tratamento porque muitas das vezes os próprios móveis acabam por já equilibrar um pouco, exatamente, já não permitem que haja assim tanta reverberação ao ponto de ser um incômodo. Mas caso existem esses casos que de facto existe essa reverberação excessiva e é necessário mesmo haver uma intervenção. E nesses casos, as zonas mais afetadas normalmente ou que precisam dessa intervenção, eu diria que são as zonas comuns. Imagina uma sala de estar, que é ou uma sala de jantar, que são áreas onde normalmente a família reúne-se, onde recebemos os convidados e onde há muita conversa. Então convém que haja esse controle do som, okay? Para não se tornar desconfortável estar a falar durante muito tempo naquele ambiente. Bem, para mim seriam esses ambientes. Se tiver uma sala de cinema já muda tudo. Exato, a própria sala. Sala de cinema e jogo. Ia tocar mesmo nesse ponto. Se tiver uma sala de cinema, aí é mesmo crucial ter o tratamento acústico e também o isolamento acústico. Agora, em relação ao isolamento acústico em residências, claramente é muito importante, principalmente nos quartos, né, para que haja privacidade. E não haver aquela das vezes o casal, os pais estão num quarto, estão a conversar, mas os filhos ao lado conseguem ouvir, então convém garantir essa privacidade nos quartos e consequentemente também na sala. Imaginemos que tem pessoas na sala a conversar e eu quero ir para o meu quarto descansar. O importante é que a pessoa, quando entre no seu cantinho, entre no seu quarto e quiser descansar, ele não tenha nada que impeça que isso aconteça. Então é muito importante ter o isolamento acústico nos quartos, e o tratamento acústico eu diria que é importante nas áreas comuns, áreas onde nós recebemos visitas, onde a família reúne-se, digamos assim. Olha, acho que seria interessante agora, já que estamos a trazer esses dois. Queria aproveitar porque há pouco tempo a arquiteta Mônica tinha-me questionado sobre a necessidade se existia a necessidade de todos os espaços terem isolamento e tratamento acústico. Eu dei-lhe a resposta, mas eu queria adicionar aqui um ponto. Nem todos os espaços precisam de ter o isolamento e o tratamento acústico, mas eu digo-lhe, sem medo de errar, que praticamente 90% ou 95% dos espaços precisam de ter boa acústica, porque eu sei que muitas das vezes, mesmo no seio dos arquitetos e dos engenheiros e do público em geral, a acústica é ligada somente a teatros, estúdios, rádios e acabam por limitar a necessidade acústica só para esses espaços. Mas eu aí faço a seguinte pergunta: mas será que só nesses espaços é que existe emissão de som? Só nesses espaços é que existe som a ser gerado? Só nesses espaços é que as pessoas conversam? Não. Onde há emissão de som, existe a necessidade de ter boa acústica. E onde tem seres humanos, há emissão de som. As pessoas falam, as pessoas conversam. Então, consequentemente, todos os espaços precisam de ter boa acústica. Shoppings, centros comerciais, escolas, hospitais, casas, restaurantes, escritórios, rádios, teatros, cinemas. Todos os espaços que exista emissão de som é necessário ter o controle desse som. Então queria só colocar aqui este... Não, mas isso dá sequência mesmo já ao ponto que eu ia trazer, ou seja, precisamos ter esse controle, essa gestão do som, e nós temos várias técnicas para dar essa solução a isso. Eu, por exemplo, vejo que quando nós falamos de isolamento acústico, não é? Por exemplo, a nível da arquitetura, como arquiteta, eu consigo trazer muitas soluções. E o engenheiro Mauro também, em relação ao tratamento acústico, traz soluções que o que eu, por exemplo, vou fazer pode não atender e vice-versa. Por exemplo,
Vamos lá, falando seja de residências, outro tipo de espaços comerciais, escritórios, se for em relação ao isolamento acústico, nós começamos a dar tratamento nas paredes desde a fase do projeto. Desde paredes duplas, tem paredes com isolamento acústico dentro, deixamos uma caixa de ar que é um espaço vazio. Por exemplo, em relação às janelas, também temos vidros duplos, vidros que dizem que são, enfim, acústicos também, porque eles têm um espaço, são vidros específicos que ajudam a ter maior controle do som. Dentre outras soluções que, por exemplo, a nível de interiores, como falou há pouco tempo, dos móveis, um espaço que nós não temos nada. Olha, um bom exemplo, uma casa de banho. Quando a pessoa canta na casa de banho, nós conseguimos sentir muito eco. Porque aqueles materiais são os azulejos, por exemplo, eles são lisos. Justamente por isso o som reverbera muito mais e não sai um som limpo, bom. Então, por exemplo, a questão de ter vários móveis, tapetes, cortinas, elementos que o som não volta, no caso, vou assim dizer, que ele recebe o som e o som fica. São algumas técnicas que, a nível da arquitetura interior, nós conseguimos trazer, mas claro que isso não resolve, não atende a tudo, depende muito das necessidades do espaço. Há lugares que a pessoa precisa, assim, de um tratamento mais trabalhado. Sim. Para ter esse controle, esse tratamento todo do som. Daí que eu vejo que é o momento que as soluções de tratamento acústico entram. E eu queria que apresentasses quais são de fato as técnicas ou as soluções que entregas nos espaços para trazer esse conforto acústico. Prontos. É assim, falou muito bem. Isolamento acústico é bem mais fácil de implementar, precisamente desde a fase da própria projeção ou no início, exatamente no início da obra, quando se estiver a erguer já as paredes, tem como já ir implementando algumas soluções. O que acontece em relação ao tratamento acústico? Tocando aqui, vamos falar de uma residência. As soluções para o tratamento acústico, na maioria das vezes, são soluções que são visíveis, ou seja, já o isolamento acústico colocas dentro da parede, acaba por ser mais visualmente invisível. não se vê, ok? Não se vê, digamos assim. Mas sim, já... piso, paredes, teto, vidro, tudo dá para esconder. Exatamente. Já o tratamento acústico, os elementos que são utilizados para combater, na maioria das vezes, para combater os problemas de reverberação, são elementos que são visíveis. E é aí que chegamos às vezes a um pequeno problema. Eu recentemente participei de um workshop onde tinham arquitetos. O workshop era sobre acústica, mas o foco era apresentar diversas soluções para os arquitetos. E eu cheguei à conclusão que um dos maiores problemas que os arquitetos enfrentam, às vezes, quando querem implementar esse tratamento acústico nos seus projetos, é especificamente essa questão de que muitas das vezes as soluções apresentadas não vão de acordo com aquilo que eles idealizaram para os seus projetos. Mas isso é bem mais fácil de resolver quando é feito no início. Quando está-se a projetar o próprio espaço, o ideal é que o engenheiro acústico possa já estar por dentro, porque aí as soluções apresentadas vão, de alguma forma, enquadrar-se melhor naquilo também que é a própria visão do arquiteto. Por exemplo, uma residência, nós naturalmente não queremos estar a colocar painéis acústicos nas paredes, não fica muito bonito. Mas quais são alguns materiais que ou algumas soluções que podem ser utilizadas? Por exemplo, temos uma opção que para alguns pode ser viável, para outros não. O teto. Existe o teto perfurado. Nós podemos usar um teto perfurado que acima dele tem a lã de rocha ou a lã de PET. Já é uma forma de ter um pouco de decoração e, ao mesmo tempo, resolver uma questão técnica que é do tratamento acústico. Tem outro ponto que até devia ter dito ele primeiro de qualquer outra solução, que é a questão mesmo do próprio layout dos compartimentos. Sabia que paredes assimétricas ajudam a quebrar a reflexão do som? Sim, então, exato. Tendo paredes assimétricas já não tem muita necessidade de tu teres que depois colocar um painel acústico. Então,
Se desde o início da projeção, quando está a ser feita a planta, Ter esse casamento de informações, sim. exato, o engenheiro acústico que tiver já por dentro, nós podemos ir dando algumas opções que depois vão impedir ou vão evitar que seja necessário haver uma intervenção que mexa com a estética do espaço. Hoje em dia, graças a Deus, já existem muitas soluções. Temos ripados, temos painéis que são feitos em formatos de obras de arte. Por acaso, Até painéis com alto relevo mesmo. Basta ter aqueles relevos, já ajuda a reduzir um pouco o som. Exatamente. Exatamente. Uma das áreas que eu trabalho muito ultimamente é o que se chama de acoustic design, que é design acústico, que é mesmo criar soluções que não pareçam nada técnicas, mas pareçam obras de artes ou que sejam peças que possam ser usadas para decorar, mas que ao mesmo tempo também resolvem os problemas acústicos. Mas se o arquiteto não quiser ter esses elementos, então temos técnicas como ter paredes assimétricas, na própria especificação dos materiais, ter algum cuidado, não é? Por exemplo, eu sei que é muito bonito ter uma residência vidrada, mas sabemos que é uma zona, uma área que nós queremos ter uma atenção ao tratamento acústico, se calhar podemos tentar evitar, ou então, se quisermos utilizá-la, podemos tentar equilibrar tendo um teto perfurado ou tendo uma parede ripada. Então, uma parede com uma cabeceira almofadada, a parede toda, também ajuda. A seleção dos móveis também é importante. Os móveis também podem ser usados ao favor mesmo do próprio engenheiro acústico para reduzir aí o tratamento acústico. Tudo para quê? Para que não seja necessário fazer uma intervenção que agrida a estética ou a essência do projeto. Mas isso eu falo em situações em que se calhar o espaço já foi erguido, já está com o acabamento todo feito. Claramente que nessas situações as opções são reduzidas. Quando o espaço já está erguido, as soluções de intervenção ou as opções são bem reduzidas. Já quando é feito mesmo no princípio, desde o início, aí conseguimos já ter uma maior flexibilidade, conseguimos já especificar melhor os materiais a serem utilizados. Existem, em relação a ruído de impacto, existem mantas que são colocadas no piso para combater isso. Okay? Existem cortinas acústicas que podem ser utilizadas para ajudar a combater a reverberação. Portanto, existe uma série de soluções que podem ser aplicadas, mas para que haja uma melhor harmonização ou um melhor casamento, tanto do trabalho do arquiteto e do próprio engenheiro acústico, o ideal é que comecem a trabalhar desde o início. Desde o início. Olha, eu concordo plenamente. Por isso é que no início eu sempre procuro saber a fundo, desde as prioridades do cliente, dentre várias necessidades, entender o que é que tem mais impacto ou, enfim, que é para nós sabermos quais são as soluções já a apresentar e ver exatamente em que momento é necessário dar um tratamento mais aprofundado, fora essas soluções que eu digo que amenizam, ajudam até algum controle do som, mas se tiver uma situação um pouco mais específica, talvez trazemos mesmo uma solução das que vocês apresentam. Por exemplo, falando nisso, de forma, pronto, tem alguns projetos que os clientes pedem, enfim, uma sala de cinema, uma sala de jogos, não é? É uma zona em que é interessante apresentar uma solução acústica muito mais, vou dizer, evoluída, mais sofisticada, o termo certo é este. Nesses casos, temos uma sala de jogos que vamos ter lá a pessoa jogar snooker, matraquilho, tem um videogame, tudo isso. Quais são as soluções, para além dessas que nós já comentamos, que tem a ver com os móveis, essas soluções que têm um pouco a ver com design de interiores, mas no caso mesmo dos produtos que, por exemplo, ofereces para esse ambiente, sala de jogos e de cinema, quais são de fato as soluções que vocês vão apresentar para o teto, chão, pronto, paredes, por aí vai. Ok. Para uma sala de jogos, eu utilizaria painéis que são chamados de nuvens acústicas, que são painéis que são aplicados no teto
Eles são, na maioria das vezes, são suspensos no teto e podem ter diversos formatos. Podem ter formatos circulares, formatos mais geométricos. Aí o formato pode ser já de acordo também ao próprio projeto, seguindo um pouco o projeto do arquiteto. E esses painéis que ficam no teto vão já ajudar a combater a reverberação, ok? Para reduzir já a reverberação. Normalmente numa sala de jogos eu não haveria de colocar nenhuma solução nas paredes para combater a reverberação, nesse caso. Não colocaria nenhuma solução nas paredes. Por quê? A não ser que fosse um ripado. Mas se não fosse para meter um ripado, eu não colocaria nenhum painel acústico feito ou revestido em tecido, porque estando numa sala de jogos, às vezes naquela emoção, vai bate na parede e muito facilmente poderia danificar. Um material sensível, no caso, não pode ter esse toque, não é? Exato. Ok. Portanto, então, mas assim, uma coisa que eu vou já deixar claro. Dentro de uma sala, não é? A maior parte dos problemas de reverberação provém do teto. Por que provém do teto? Porque na maioria das vezes o teto não tem nada, é liso. Tem simplesmente as luminárias e não tem mais nada. Já as paredes têm quadro, tem diversos elementos que não permitem que haja tanta reverberação como no teto. Então, o primeiro local a se olhar em qualquer espaço que necessite de tratamento acústico é o teto. Okay? Esse é o ponto principal. Tratando o teto, nós podemos ter, em alguns casos, já 80% a 90% do problema já resolvido. Pode já não haver necessidade de se trabalhar em mais nenhum aspecto da sala em relação ao tratamento acústico. Isolamento é necessário mesmo fazer nas paredes, no teto, às vezes também no chão, dependendo se estamos a falar de uma moradia ou se estamos a falar de um apartamento. Mas pronto, sendo uma sala de jogos, na maioria das vezes é mesmo uma vivenda, não é? Então, isolamento acústico, na maioria das vezes é mesmo necessário intervir em todas as áreas, porque se tiver uma falha em uma das áreas, uma brecha, estraga o trabalho completo. Exatamente. Eu digo muito, às vezes as pessoas pegam e querem meter uma porta acústica. É muito bom, reduz sim a quantidade de som que entra. Mas se não vai passar pela porta, passa pelas paredes. Se não passar pelas paredes, passa pelo teto. É como água. A água procura sempre uma brecha para passar. Né? Temos aí às vezes... Já que o som se reverbera mesmo pelo ar... que isso é uma dor de cabeça. Exatamente. Faz todo sentido. O som age da mesma maneira. Ele procura uma brecha para passar. Então, isolamento acústico é mesmo necessário ter muita atenção a todos os detalhes, às esquadrias, ao tipo de caixilharia que está a ser utilizado. Tipo de vidro. Tudo isso é que vai dar-nos esse isolamento acústico. Portas, janelas, paredes, teto e o próprio piso. Já em cinemas residenciais é necessário mesmo haver uma intervenção tanto no piso, nas paredes, como no teto. Se nós formos pensar um bocado, o que é que nos leva para um cinema comercial? Para além da tela gigantesca que eles têm, que nos dá uma experiência visual deslumbrante, também temos a questão da qualidade sonora. Primeiramente, o espaço é extremamente isolado, não ouvimos nada do que está a acontecer lá fora, ou seja, é como se estivéssemos num mundo diferente do mundo onde nós estamos, não há nenhuma distração e também tem uma qualidade sonora muito boa. Muito apurada. Os sons chegam até nós de forma clara, nós sentimos até a vibração do grave, ou seja, temos uma experiência auditiva que nos faz até parecer que estamos dentro do próprio filme. Então, essa mesma experiência é o que nós tentamos entregar num cinema residencial. Então, nós temos que trabalhar da mesma forma que é feito num cinema comercial, é feito num cinema residencial. Claramente que a tela não é igual, mas em relação à acústica, o trabalho é o mesmo. Trabalhamos nas paredes, normalmente reveste-se as paredes por completo, okay? Na maioria das vezes reveste-se as paredes por completo com painéis acústicos, que são revestidos com tecido,
que dão já aquela absorção necessária para não haver reverberação. O piso é colocado sempre uma carpete acústica, que ajuda tanto a resolver a questão do tratamento acústico, da reverberação, mas também para dar conforto, né? As pessoas Conforto extra. lá no cinema têm aquele conforto, é assim aconchegante. Podem ir descalços num cinema residencial até se quiserem. E no teto, por vezes não há necessidade mesmo de mexermos no teto. Tendo em conta que já trabalhamos nas paredes e no chão, às vezes não é necessário mexermos no teto, mas quando é necessário, às vezes podemos colocar um teto perfurado, ou às vezes podemos colocar alguns painéis acústicos no próprio teto. Mas por que é que eu digo que nem sempre é necessário mexer no teto? Porque há pouco tempo eu estava a dizer que uma das superfícies que mais deve-se dar atenção quando quer se resolver o problema do tratamento acústico é o teto. Por quê? Porque não tem nenhum elemento, no máximo o que tem são luminárias e nada mais. Então é uma superfície plana, então reflete muito o som. O piso muitas das vezes também é a mesma coisa. Se não tiver um tapete, ele também reflete. Acontece a mesma coisa. Exatamente, reflete muito. Então, mas se nós tivermos o piso com uma carpete, se o piso estiver tratado, o que acontece? O som, quando ele bate no teto, ele reflete no teto, mas ele chega até o piso, ele é absorvido. Exato, para Ele não reflete outra vez. Então, muitas das vezes já não é necessário ter uma grande intervenção no teto quando nós já temos o piso resolvido. A mesma coisa podemos dizer nos casos em que temos o teto tratado acusticamente, também já não existe muita necessidade de se tratar o piso. Mas claramente cada caso é um caso. Há casos que é mesmo necessário, mas na maioria das vezes não há essa necessidade. Então são essas as intervenções necessárias a serem feitas para um home cinema, para um cinema residencial, que é, resumindo, a nível de tratamento acústico, revestir as paredes, revestir o piso com um tapete acústico, uma carpete. Por vezes é necessário intervir no teto, outras vezes não. E o principal é o isolamento acústico, ok? Para permitir que, porque sabemos que dentro de um cinema normalmente temos colunas muito potentes, emitem muito barulho, então para não incomodarmos nem os outros compartimentos da casa, convém ter esse isolamento, e também para que quando estivermos dentro do cinema não sejamos também afetados por nenhum outro ruído externo. Ou seja, pronto, cada caso é um caso. Eu acredito que tem vários fatores, né, como disse aqui, que afetam nas soluções que vai apresentar. Tem que analisar o espaço, ou seja, se já existe um espaço, se ainda não existe. Procuramos ver a causa do som e darmos o devido tratamento, né, de forma mais eficiente. E não quer dizer necessariamente que temos que encher tudo de painéis e por aí vai. Depende mesmo do caso. Porque também acredito que se só encher de painéis, vou assim dizer, vamos acabar por encarecer isso. E eu pensei aqui, eu acredito que isso talvez, a questão de custo, pode ser uma das objeções ou um dos pontos que talvez as pessoas pensam que, não, isso é muito caro e tudo mais, e apresentam uma certa resistência para investir nisso. No entanto, eu digo que o caro é relativo, porque depende dos objetivos, né? Se a questão do som, vai ser mesmo um problema no espaço, enfim, é uma questão de analisar o cenário, ver as propostas, e no final o cliente é que sai mais a ganhar. E em função disso, Mauro, o que eu gostaria de saber, quando vai para apresentar as soluções, quais normalmente têm sido os pontos que os clientes apresentam, que eles ficam talvez com o pé atrás, as objeções, vou assim dizer, para eles avançarem com isso? Será que acham sempre que é muito caro, acham que não vale a pena, acham que não é durável? Quais são os pontos que eles apresentam em termos de resistência para abraçar a ideia? Pronto, essa tem sido a minha luta durante alguns anos. Como eu havia dito, eu sou um dos pioneiros, né, desse mercado. O bom é que o pioneiro prepara o caminho para os próximos. Exatamente. Então eu tenho tido o trabalho mesmo de conscientizar as pessoas sobre a importância. O que é que acontece? Hoje em dia já não me deparo com tantas barreiras
em relação aos clientes, mas uma das primeiras objeções do cliente é o preço. Como a arquiteta Mônica disse muito bem, o custo acaba por, às vezes, assustar o cliente. Mas não é que seja caro, é porque às vezes o cliente não tem a percepção do valor daquilo que vai receber. Aí é que começam a achar caro. Porque, assim, se eu lhe disser que vou lhe vender um Lamborghini a 200 mil euros, 300 mil euros, ou vá, não sei quanto é que fica mais ou menos isso em kwanzas, mas se calhar a pessoa não vai achar caro, porque sabe o valor que um Lamborghini tem. Mas quando nós não sabemos o valor, nós também acabamos por achar o que é muito caro, e isso assusta. Então esse é um dos pontos que às vezes deixa os clientes com um pé atrás, mesmo em relação a implementar soluções acústicas nos seus projetos, e acabam por dizer, não é tão importante assim, então também não vou gastar esse dinheiro para isso. E deixam assim. Só que qual é o problema? É que depois, mais à frente, quando começarem a ser atormentados pelos problemas da falta de acústica, fica mais caro ainda. Então, o primeiro ponto é mesmo a falta de percepção do valor, e essa é uma das técnicas que eu uso, esse é uma das minhas missões, né? Uma das coisas que eu tenho me focado muito ao longo desse ano, transmitir às pessoas de facto o valor existente. Acaba por ser a maior objeção. Soluções acústicas, exatamente. E a outra barreira, por vezes, é quando o espaço já está erguido, ok? É um espaço que já está sendo utilizado, e imaginemos que seja necessário fazer um isolamento acústico. Não tem, na maioria das vezes, quando é necessário fazer isolamento acústico completo, que tem que intervir a nível de paredes, teto, se já tiveres um espaço que já está erguido, é necessário erguer novas paredes. Não partimos as que estão existentes, mas temos que levantar, ou seja, temos que construir uma sala dentro de uma sala, digamos assim. Ou seja, tem que se levantar novas paredes à frente das paredes já existentes. Às vezes é necessário derrubar o teto, se for um teto falso, é necessário derrubar o teto falso e fazer um novo teto falso já contendo materiais acústicos. Okay? Às vezes é necessário substituir portas. Se tiver vidros, caixilharias, é necessário substituir. Então, o cliente, quando olha às vezes para esse trabalho todo que vai ter que ser feito, que é basicamente às vezes ter que substituir praticamente tudo, acaba por ficar com o pé atrás. E essas são algumas das objeções que nós encontramos, né, por parte dos clientes. E por isso é que eu tenho feito questão de alertar para que as pessoas pensem na acústica sempre no princípio. É a melhor altura para o fazer, para que depois não tenham que se deparar com estas situações que de facto acabam mesmo por ser assim um pouco inconvenientes, né? Mas às vezes não há outra opção. Eu vou dar um exemplo de um caso de um cliente que nós tivemos. Ele abriu uma escola de dança. Então ele foi alugar um espaço. Por acaso ele não construiu o espaço, ele alugou. É um edifício que tinha vários espaços para serem alugados, e ele foi lá e alugou o espaço dele. Fez as obras que tinham que ser feitas, apetrechou, meteu o chão tudo bonitinho e pronto, e abriu a escola. O que acontece? Dentro daquele edifício haviam outros estabelecimentos. Haviam escritórios, haviam lojas, salões, etc. Que precisavam de silêncio. E quando eles começavam a ter as aulas, tinham que, obviamente, ter música. E a música espalhava-se pelo edifício todo, ouvia-se no edifício todo. Então, as pessoas começaram a reclamar, porque haviam escritórios que precisavam de silêncio para poder trabalhar, para poder receber os seus clientes. Então, começaram a reclamar muito. E ele entrou em contato comigo. O que acontece? Nessa situação, não é? Como eu falei, era necessário trabalhar no piso, tendo em conta que era estava dentro de um edifício, então tínhamos que intervir no piso por causa do ruído de impacto, não é? Sendo uma escola de dança, tem muito ruído de impacto. Tínhamos que trabalhar no piso, tínhamos que trabalhar na parede, a fachada, a parte frontal
do espaço era todo vidrado, e estava à frente também de uma via principal, de uma estrada. Então, tinha que se substituir os vidros, tinha que se mexer no teto, tinha que substituir portas. Então, ficou um projeto bem caro. E tendo em conta que era um Fora o espaço bem caro, transtorno não compensava. todo. Quer dizer, fora o transtorno todo, o custo, o trabalho, o tempo, o estresse, é muita coisa. É muita coisa. Então não compensava para o cliente, né, naquele momento, porque era arrendado. Se fosse um espaço próprio, compensaria talvez, mas tendo em conta que era um espaço que não era dele, fazer esse investimento não era viável. Daí também que uma das técnicas, né, um dos conselhos que eu dou para quem quer investir em acústica e tiver a possibilidade de preocupar-se com isso antes mesmo de colocar em prática ou de começar a construir o seu espaço, é que, primeiramente, antes de pensar em qualquer intervenção, é olhar para a funcionalidade do espaço, o objetivo do espaço. Ok, eu vou abrir uma discoteca. Ok, esse terreno aqui onde eu quero construir essa discoteca é numa zona residencial. Então, logo, já é um red flag. Não adianta construir nessa zona, porque depois vais ter um custo com isolamento acrescido. Então, esse é um dos pontos também que pode-se ver logo desde o início. Quero abrir uma escola de dança, como eu expliquei no caso desse cliente. Ok, escola de dança, barulho, ruído de impacto, a música. Ok, vou alugar um espaço dentro de um edifício onde existem escritórios. Será que vale a pena fazer isso dentro desse espaço? Não. Por quê? Porque depois vamos nos deparar com esses problemas acústicos que, para serem resolvidos, vão mesmo exigir... Vai acabar por ficar bem mais caro, sim. Exatamente. Então, em alguns casos é bom mesmo antes da pessoa avançar com a ideia, nem que tiver pelo menos uma conversa, consultoria, enfim, o que for, mediante o profissional, para poder fazer essa análise do espaço e ele ter essa noção do impacto que ele vai ter e dos custos que ele vai ter que custar a remediar. Porque, como bem disse, uma coisa é num espaço próprio, outra coisa é num espaço arrendado em que normalmente nós queremos investir o mínimo possível, mas termos o máximo de conforto, não só nós, mas todo mundo que usar o espaço. Então, Exatamente. É um ponto bem interessante. Desde o momento que a pessoa teve a ideia, explica tudo que é necessário ao profissional, ele vai saber o guiar. Exatamente, ele vai saber como lhe orientar. Agora, o nosso... também, sobre o que eu queria falar, que em relação à especificação dos materiais acústicos, uma das situações que eu já me deparei, né, é que às vezes tanto os clientes, né, como qualquer pessoa que queira investir em acústica tem a percepção de que é só colocar a espuma acústica na parede resolve, ou é só meter lã de rocha entre as paredes e está resolvido, mas não é bem assim. Depois acabam por não ter um resultado esperado. Eu decidi falar disso porque parece algo banal, mas não é. Teve um caso, alguns anos atrás, no Brasil, de uma discoteca chamada Kiss, onde houve uma tragédia, que acho que foram mais de 240 pessoas que foram mortas por causa de um erro de especificação de material acústico. Okay? Eles queriam meter material acústico para controlar aí o som e também reduzir um pouco o som que saía e entrava. E o que é que eles foram fazer? Foram comprar espuma acústica e colocaram no teto. Qual é o problema desse material, essa espuma acústica? Ele é inflamável. Okay? Sim. E foi o que causou aquela tragédia toda. Então, é muito importante sabermos especificar os materiais, não só por uma questão de ter um resultado eficiente, não é? Porque, como eu estava a dizer, às vezes colocar lã de rocha nas paredes não é suficiente para combater o problema específico que nós temos naquele espaço. E às vezes o problema está na esquadria. Eu já tive em situações onde o cliente chamou-nos depois de já ter substituído as suas janelas por janelas com vidro duplo e mesmo assim o problema não estava resolvido. E não estava resolvido por quê? Por causa da esquadria da castelharia, não estava bem feita. Então,
havia ali uma brecha e o som passava por completo. Se fosse uma pessoa que não tivesse essa noção de conseguir especificar, podia chegar lá no cliente, se já tem janelas duplas e não resolveu, então toca a levantar paredes, toca a substituir o teto e ia ter um investimento alto sem necessidade, enquanto era simplesmente refazer aí a esquadria da caixilharia que foi aplicada. Então, é importante, para além desses aspectos, não é? Tem uma questão mesmo de segurança. Existem materiais que podem sim auxiliar na absorção sonora, mas que são materiais inflamáveis. Apresentam sempre algum perigo. Sim. Exatamente. Não são seguros para serem utilizados em certos espaços. Okay? Como discotecas, não se pode usar espuma acústica. Não se pode usar. Okay? Para além de ficar feio, mas também é um produto mesmo inflamável e que pode causar tragédias como essas que aconteceram lá no Brasil. Então, sim, falou da discoteca, mas por exemplo tem outros ambientes que, vou dizer, imagina um restaurante. A probabilidade, zonas como por exemplo cozinhas industriais, restaurantes, elas têm, uma zona também assim, imaginemos que tenha um incêndio, não é? Depois aquilo se propague para o resto do espaço. Daí fez-me pensar exatamente nesse ponto que eu trouxe dessa discoteca aqui. Ou seja, ao olharmos no espaço como um todo e não só de forma isolada, não só olhar no problema isoladamente mesmo, esse é o ponto aqui em questão. Nós olhamos para, se eu optar por essa solução, dentro desse ambiente pode ter essas consequências, enfim, entender mesmo as características do material, como é que tudo se comporta com o profissional, é sempre a melhor alternativa. Por acaso até não era um ponto que eu tinha tanto esse detalhe aí da discoteca que eu por acaso tínhamos esquecido, mas faz todo sentido. Eu lembro-me sim que eles falaram sobre isso, porque que aquele fogo propagou-se muito rápido, mas afinal foi por uma solução que eles tentaram apresentar sem ter um especialista na área, sem ter alguém que orientasse, desse todas as informações necessárias, e teve um prejuízo enorme. Para além, mais do que todo o prejuízo que lá esteve foram vidas, por inconsequência dos responsáveis. Exatamente, por isso nós no mercado temos diferentes soluções acústicas, por exemplo, tem lã de rocha, tem lã de PET, tem lã de vidro. É importante trabalharmos com alguém que entenda, porque ele vai lhe saber dizer em que situações é que tem que usar cada um desses materiais. Percebe? Por exemplo, a lã de rocha, para além de ser um ótimo isolante acústico, ele também tem a sua propriedade térmica. Então nós, usando ele nas paredes, no teto, também acabamos por adicionar, termos esse conforto térmico extra também no nosso espaço. E tem outro ponto, a lã de rocha não é inflamável. Ou seja, tanto que existem muitos vídeos na internet que mostram mesmo alguém a pegar num pedaço de lã de rocha, a pegar fogo, e aquilo simplesmente o fogo apaga, ele não propaga, ele não se alastra. Então acaba por dar também uma segurança adicional mesmo em todo e qualquer espaço que for utilizado a lã de rocha. Então não é só acústica também, tem outros benefícios. Mauro, consegues exemplificar-me um local aqui que seja bastante conhecido para facilitar aqui ao pessoal, em que consideras que tem um bom tratamento acústico? Ok. Um dos locais que por acaso chamou muita atenção pela boa acústica é o Centro Comercial Avenida. Muitas pessoas não percebem que existe esse tratamento e pensam simplesmente que aqueles elementos que foram colocados no teto, eles têm lá alguns painéis em madeira, tem lá alguns painéis com um formato assim muito decorativo, muito bonito, que parece meramente decoração, mas aquilo foi mesmo aplicado com a intenção de dar um tratamento acústico ao espaço. E foi muito bem feito, porque o centro comercial, em momentos que está muito cheio, tem muita gente tem muito barulho, mas tu consegues estar lá com uma certa paz, não parece que estás numa praça onde tem muita gritaria, o volume não é muito alto. Por quê? Porque existe esse controle do som, não existe essa reflexão nem reverberação, o que acaba por controlar melhor o som. Então, para mim é um espaço
que é um referencial, né, de boa acústica. E tiro o chapéu, de facto o trabalho foi muito bem feito. De fato, eu, das vezes que eu já estive lá, né? Defeito de todos os arquitetos, a pessoa está a olhar em todos os lugares, para ver, enfim. Então, eu por acaso, quando olhei para aquilo, cheguei a pensar que poderia, assim, de fato, ter algum tratamento acústico, né? Mas claro que, como não sendo profissional na área, não tive certeza se de fato era. Mas vendo bem o que falou agora, o espaço, ele tem mesmo esse controle do som. Por mais que esteja cheio, tenha muita gente nos diferentes espaços, não é tão... não é barulhento. E em contrapartida, é bonito aquele teto. Aquela zona que tem o ripado com as curvas. Eu estive a olhar também outros detalhes mais estéticos. O fato daquilo estar mais baixinho. Traz um pouquinho também do conforto. Então eles conseguiram unir a questão da acústica, a estética. O espaço ficou com um ambiente bem agradável de estar. E já que demos esse exemplo daqui em Angola, o que eu gostaria de saber? No caso para o setor, vamos dizer, classe média, média alta, por aí vai. Como é que achas que podemos explorar aqui as soluções acústicas? Em projetos e por aí vai. O que acrescentaria, fora o que já abordamos aqui? Sim. Normalmente a classe média alta procura conforto, não é? Procura status. Então eu vejo que a acústica é um ponto que pode ser muito melhor explorado nesse setor. Por exemplo, nós temos um déficit em Angola, não é? Uma pequena brecha, que é o facto de nós não termos leis específicas sobre o ruído. Okay? Nós não temos leis claras, específicas que digam taxativamente o que é permitido, o que não é permitido. Já em outros países, como Portugal, existem o que são chamadas leis do ruído, que, de acordo à zona, ele vai especificando o nível de som que é permitido em diferentes horários. Durante o dia é permitido sons até 50 dB, à noite até 45 dB. E eles têm vários mecanismos de fiscalizar o cumprimento ou o incumprimento dessas regras. O que é que isso impulsiona? Isso, de alguma forma, impulsiona o mercado da acústica, porque sempre que alguém estiver a construir nessas zonas onde essa lei esteja vigente, eles são obrigados a ter essa atenção já com a acústica. Então, em países onde existe essa lei, é muito mais fácil encontrar, ou muito mais normal encontrar espaços, residências, restaurantes que ofereçam já esse conforto acústico, porque de alguma forma a lei os obriga, ok? Mas em Angola, por nós não termos ainda essas leis claras, então fica à mercê do proprietário, do cliente. Ele é que sabe se quer investir nisso ou se não. Então, para quem quer investir, tanto arquitetos ou na área de construção civil ou imobiliária, que tenha clientes, né, da classe média alta, eu vejo que esse é um ponto que pode ser um diferencial. Por quê? Como não existem essas leis em Angola, então claramente são poucos os espaços que tu vais encontrar que te ofereçam isso. Então, quem tiver já visão de águia pode aproveitar essa falha para poder oferecer algo diferenciado aos seus clientes. Porque, vamos ser sinceros, quem faz parte da classe média alta ou classe alta são pessoas que normalmente trabalham muito. São pessoas que diariamente estão, não só, né, mas que estão expostas àquele caos da nossa cidade, e por vezes quando querem chegar a casa querem encontrar paz. Silêncio. Querem encontrar um lugar de sossego, querem poder relaxar, querem poder sentir que, ok, desconectei-me do mundo e agora estou na minha zona. E o conforto acústico oferece essa possibilidade. Mesmo a nível de restaurantes de alto padrão,
oferecer esse conforto, exatamente, lojas de alto padrão, oferecer esse conforto acústico faz toda a diferença. Por quê? Porque está diretamente ligado à experiência que nós vamos dar ao cliente. Okay? É tudo sobre a experiência no final do dia. Mesmo quando está-se a projetar uma casa, tem todos aqueles pontos que a arquiteta Mônica sabe melhor do que eu, que tem que ser acautelados, questões hidráulicas, eletricidade, todo esse trabalho do backstage que às vezes no final da obra não se vê diretamente, né? Todo esse trabalho que é feito por trás, toda a questão da estética, visual, de tornar a casa, a residência, se falamos de uma residência funcional, a altura dos armários, o posicionamento da cozinha, isso tudo para transformar o espaço o mais funcional possível. Para quê? Para que o cliente, para que o proprietário tenha o quê? Uma boa experiência. Então, a acústica também faz parte desse bolo que pode dar essa boa experiência. Por exemplo, eu estive na loja da Louis Vuitton, que fica aqui em Portugal, nesse caso, que fica na Avenida da Liberdade, que é uma avenida muito movimentada, né? Tem muito movimento, muito barulho. Mas assim que tu entras na loja, assim que fechaste a porta, tu já não ouves mais nada do que está acontecendo lá fora. Ou seja, parece que entraste num novo reino, num novo mundo. O que está lá fora ficou lá fora. Tu agora entraste na experiência Louis Vuitton. E é assim que eles começam. Isso tudo faz parte já do próprio conceito, da própria marca deles. Tu entras e já entraste no mundo deles. Tem uma música de fundo. Aquela música de fundo também é escolhida a dedo para te levar a ter alguma experiência, para de alguma forma acordar ou estimular sentimentos, emoções em ti. Sim. Mas isso só é possível se eles primeiramente conseguirem te isolar daquilo que está lá fora. Eles primeiramente têm que conseguir te desligar do que está lá fora. Então, acústica, primeiramente. Tem que ter acústica. O cliente entrou, agora é a nossa hora de lhe fazer ter uma experiência. Começa com a acústica, depois vai a música, depois pronto, falando da Louis Vuitton, tem aquela questão do champanhe, do atendimento, da própria questão visual da loja. Então, é uma experiência completa, ok? É uma experiência completa que no final do dia acaba por dar aquela exclusividade para quem está nesse espaço. A mesma coisa pode ser aplicada em restaurantes, ok? Temos que nos preocupar com a experiência que nós vamos dar ao cliente. O cliente, quando entra no espaço, o visual pode ser top, já é um ponto importante para uma experiência visual, mas só a experiência visual não é suficiente, porque imaginemos, podes ter um restaurante super bem apetrechado, muito lindo, com uma arquitetura moderna, muito bonito mesmo, atraente, apelativo, tudo bem, mas imaginemos que esteja a cheirar mal, estraga a experiência. Imaginemos que tu estás lá no restaurante e a comida não seja boa, estraga a experiência. Ou seja, para que nós possamos proporcionar uma experiência completa, é necessário termos atenção a todos os elementos visuais, paladar, auditivos. Então, para mim, esse mercado da acústica ou as soluções acústicas podem sim ser muito mais exploradas e integradas para poder auxiliar em restaurantes ou qualquer tipo de espaço de alto padrão. Olha, e gosto muito do facto de ter tocado nesse ponto, porque eu digo mesmo que, pronto, falando da minha área de trabalho, a arquitetura, o design de interiores, tem muito a ver com sensações. É basicamente sobre a experiência sensorial que nós podemos promover ao cliente. Desde o que ele vai ver, desde o que ele vai tocar, desde o que ele vai ouvir. Por exemplo, nós como arquitetos conseguimos trabalhar esses todos os pontos. E depois, claro, né, os próprios espaços. Se for um restaurante, o que ele vai comer, dentre outras experiências que ele vai ter no espaço. Então, gosto muito dessa questão desse diferencial, porque tem outra frase também, eu sou muito de acordo, que uma vez que nós falamos desse setor médio alto, enfim, diz-se que, por exemplo, o conforto, o luxo, o requinte, enfim, ele gosta de silêncio, gosta de paz.
essa é uma característica muito desses ambientes, que acaba por ser um dos maiores diferenciais, esse controle de som, tirar ele desse mundo barulhento e trazê-lo e colocá-lo num mundo que você consegue ter esse controle do som. Falaste lindamente sobre esses pontos todos. Trabalhar a questão sensorial da pessoa vai promover uma experiência sem igual. Mesmo que esteja numa rua barulhenta, num shopping que tenha muito barulho, enfim. Então, eu gostaria agora, Mauro, para nós podermos fechar aqui o nosso episódio, infelizmente. A conversa está muito boa, inclusive pontos que eu nem sequer tinha pensado, já vou aqui repensar também nos projetos. Eu gostaria que nós, antes de encerrarmos, deixássemos aqui uma recomendação, enfim, em torno disto tudo que nós falamos, para quem de fato quer ter esse conforto, quem quer investir na questão da acústica, o que é importante ele pensar, ou o que é importante, se talvez tenha alguma crença, desmistificar isso, para que ele possa usufruir desse conforto que não é só um mimo, isso afeta mesmo o nosso bem-estar. Boa. É mesmo isso que eu queria ressaltar aqui como considerações para finalizar aqui o nosso momento. Acústica não é um luxo, ok? Esse é um ponto que eu gostaria mesmo de tirar da cabeça das pessoas. Acústica não é um luxo, é mesmo uma necessidade. Por que é uma necessidade? Porque a partir do momento que a ausência da acústica afeta o ser humano até o ponto de poder causar ou ser um dos motivos de doenças, problemas cardiovasculares, stress, distúrbios do sono, ok? Ou seja, está a afetar a nossa saúde. A partir do momento que já afeta a saúde, já não é um luxo. É uma necessidade. Ter saúde não é um luxo. Ter boa saúde é mesmo uma necessidade. Então, é importante tirar essa ideia, né, das pessoas que a acústica é um luxo. Não é algo muito necessário, não é algo que é importante, pode ficar para depois. Se der para implementar, está tudo bem. Se não der, também está tudo bem. Não, é uma necessidade, é algo invisível, ok? Aqui, aparentemente, é inofensivo, né? Para além de, às vezes, termos que dormir com o barulho do vizinho, às vezes temos que acordar porque o vizinho decidiu meter música alta mais cedo, às vezes temos que estar expostos a ruído durante longas horas. Parece algo muito normal, banal, mas a longo prazo traz problemas severos. Em Angola, principalmente, nós temos tido muitos casos de distúrbios mentais, muitos casos de problemas cardiovasculares. Tem havido um aumento desses casos e se calhar não se fala muito, mas já existem estudos que dizem que isso está mesmo ligado a essa questão, ou um dos motivos principais é essa exposição ao ruído. Okay? Então, é um assunto bastante sério. É um assunto bastante sério que eu acredito que quando começarmos a olhar de facto para essa vertente, veremos que de facto é necessário implementar, de facto é necessário ter boa acústica em todos os espaços. Okay? Não é um luxo, mas é uma necessidade. Eu termino dizendo isso. Olha, enfim, eu já gostava mais do tema, agora mais ainda. Mauro, muito obrigada por ter aceito o convite. Sinto mesmo lisonjeada, tenho acompanhado o teu trabalho, pouco que tens divulgado, tenho que divulgar mais. Tem que divulgar mais, Sim, tem que divulgar mais. Tenho acompanhado o trabalho e também parte do motivo de ter feito o convite foi sentir de fato essa segurança, esse profissionalismo que eu busco também cada vez mais entregar aos clientes, essa experiência mais que vai agregar cada vez mais as suas próprias experiências nas suas casas e outros empreendimentos que temos feito nos projetos. Então, muito obrigada por ter aceito o convite. Espero que aqui em outros momentos nós podemos nos encontrar também. Claramente, pode contar comigo. Então, muito obrigada. Se gostaram do vídeo desse episódio, deixem aqui o vosso like e eu preciso muito saber os vossos comentários, o que acharam, perguntas, dúvidas, para que nós possamos desenvolver mais esse tema. Claro, não deixem de se inscrever no nosso canal, né, para ajudar a página a crescer e também me sentir motivada para vos entregar mais e melhor.
E claro, partilhem também com outras pessoas para que elas possam usufruir do tema e nós podemos alcançar mais e mais pessoas. Então, muito obrigada mais uma vez por terem assistido esse episódio e aguardo por vocês no próximo capítulo.